Panorama TVC está de volta. Esse mês é celebrado o Setembro Vermelho, mês de conscientização sobre a importância de cuidar do coração e prevenir doenças cardiovasculares. E esse tema veio mais à tona com a morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo, de 27 anos, em decorrência de uma arritmia cardíaca que chocou o Brasil e o Uruguai semanas atrás. O zagueiro do Nacional passou mal durante um jogo contra o São Paulo no Morumbi no dia 22 de agosto. Ele ficou internado por 5 dias no hospital israelita Albert Einstein, mas não resistiu e morreu. Para trazer esclarecimento sobre o tema, recebemos aqui no estúdio o cardiologista Fernando Brueto. Obrigada pela presença em nosso programa, doutor. E eu já queria começar perguntando, assim, pode parecer uma pergunta óbvia, mas acho que é sempre bom a gente ser reapresentado ao nosso corpo, né? O que é o coração? Qual a importância desse músculo na saúde do nosso corpo? O coração é o órgão que bombeia o sangue. Você precisa do sangue porque ali vai estar o oxigênio, toda a energia, os nutrientes que vão ser levados para o cérebro, para os rins, para o próprio coração, para cada parte do seu corpo. Então, nós precisamos que essa bomba ela esteja pronta e trabalhe de uma forma eficaz, para que não tenhamos problemas. E, no geral, como vai a saúde do coração? As pessoas têm se preocupado, mas Setembro Vermelho é esse mês para se conscientizar da importância do cuidado com esse órgão, né? Isso mesmo, conscientização, essa é a palavra. Por quê? A pessoa diz assim, não, eu me sinto ótimo, eu me sinto bem, para que eu vou procurar pelo em ovo, né? Mas é muito importante porque você citou o caso da morte, muito triste, né? A morte do jogador, uma morte súbita. E a morte súbita em atletas, em jovens, ela impacta muito a sociedade e causa uma grande comoção. Mas uma coisa que nós temos que lembrar é que, fundamentalmente, para evitar esse tipo de problema, tanto a morte súbita em atletas quanto pessoas comuns, antes de iniciar o exercício físico, atividade física, tem que ser feita uma avaliação cardíaca. O paciente ele precisa procurar um cardiologista, vai ser feita uma entrevista, vai ser perguntado coisas sobre como antecedentes de morte súbita na família, se ele tem falta de ar, batedeira no coração, se tem desmaios, vai ser feita uma anamnese completa, um exame físico e um eletrocardiograma. No mínimo, só uma avaliação simples assim, com história, exame físico e eletrocardiograma, é capaz de detectar mais de 95% das causas de morte súbita. Em jovens abaixo de 35 anos, nós temos algumas doenças que são causadoras de ataque cardíaco. Uma delas é a miocardiopatia hipertrófica, uma doença genética que a pessoa tem desde o nascimento e pode ser diagnosticada com a ajuda de um eletrocardiograma, confirmada com um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Ele vê o tamanho do coração, a força e as válvulas. Então, é muito importante que se pare, faça essa avaliação e o médico vai solicitar aqueles exames complementares de acordo com cada paciente, de acordo com a idade do paciente, com os fatores de risco que ele identifica. Às vezes você vai iniciar exercício físico, então você precisa de uma avaliação que nós chamamos de pré-participação. E no consultório, o médico ele vai avaliar se você tem esses fatores de risco, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, se você fuma, se você tem uma obesidade abdominal, se você está submetido a fatores como estresse intenso, tem depressão, tem ansiedade, crises de fúria, ou trabalha em alguma atividade com carga horária muito extensa, trabalhos muito difíceis, ou cuida de pessoas que são gravemente enfermas. Todos esses fatores de risco aumentam muito a chance de um ataque cardíaco. Sedentarismo, por exemplo. O sedentarismo é um mal do nosso século. Para você ter uma ideia, entre jovens, moças, adolescentes, pode chegar a 95% a taxa, de 85% a 95% a taxa de sedentarismo, de acordo com a região que é analisada. E o sedentarismo aumenta 55% morte cardiovascular. Então, tem muita coisa que precisa ser feita. Precisa ser feito esse exercício físico, precisa ter uma dieta adequada, uma alimentação adequada, com frutas e vegetais, numa quantidade suficiente, mas é fundamental realizar um check-up cardiológico, uma avaliação completa, para que seja identificado doenças ocultas, cardíacas ocultas,
que, numa situação de estresse físico, como o exercício físico, podem desencadear arritmias malignas. E essas arritmias malignas, elas causam a morte, que foi o que aconteceu nesse caso, infelizmente. Muitas vezes as pessoas ficam irritadas quando a academia pede, né, esse atestado médico do cardiologista, mas é importante. Tem até lei própria, né, de solicitar essa avaliação. A academia ela precisa de um respaldo, né, ela precisa de um respaldo para uma eventualidade, um desfecho desfavorável dentro do negócio deles. Isso é muito importante, é para a segurança do próprio paciente. Do próprio atleta. E os clubes, todos eles deveriam fazer avaliações completas em seus atletas para evitar esse tipo de desfecho desfavorável. E além da arritmia, quais são as outras doenças que afetam diretamente o coração? Que outro tipo de doença pode se ter? A principal causa é o infarto agudo do miocárdio, o ataque cardíaco mesmo. O infarto agudo do miocárdio, ele é a principal causa de morte no Brasil nos últimos 10 anos, 9% das mortes. A doença cardiovascular, ele está dentro das doenças cardiovasculares. Então, tem outras doenças cardíacas também. Tem doença das válvulas cardíacas, tem doença do músculo cardíaco, que é aquele que eu te falei aqui de determinação genética, tem doença de acúmulo dentro do coração, tem arritmias causadas por doenças. No Brasil é muito comum a doença de Chagas. A doença de Chagas ela é causada por um protozoário e ele lesa o sistema de condução, como se ele lesasse a fiação do coração. Então, é uma causa importante de morte súbita, e ainda é uma causa muito importante em toda a América do Sul, toda a América Latina, a doença de Chagas. Então, tem muitas doenças cardíacas que precisam ser investigadas, analisadas e tratadas, para que possa haver uma redução do risco cardiovascular. No caso da arritmia, por exemplo, que foi o que infelizmente matou esse jogador tão jovem, ela é sempre letal? Ela às vezes se apresenta em outras formas que são tratáveis? Isso, a arritmia é um termo bastante genérico, bastante sindrômico. A arritmia é qualquer disfunção, qualquer alteração do ritmo cardíaco normal. O ritmo cardíaco normal, ele é regular, ele tem uma frequência cardíaca de acordo com a tua demanda. Se você está aí sentadinha, você vai ter uma frequência cardíaca 70, 80 batimentos por minuto. Se você for fazer uma corrida, ela pode chegar até uma frequência cardíaca máxima. Então, uma pessoa de 40 anos de idade é 220 menos a idade. Então, 180 batimentos por minuto. Isso é fisiológico, isso é normal. Isso não é considerado uma arritmia. Mas, quando você tem uma disfunção mais grave, existem uma série de arritmias. Arritmias rápidas e arritmias muito lentas. Alguns tipos de arritmias são bastante leves e bastante comuns e não ameaçam a vida. Mas tem alguns tipos específicos de arritmia que podem causar, sim, uma morte súbita, que foi o que aconteceu nesse caso. E a questão do check-up, né? Todas as especialidades falam da necessidade de um check-up anual para se procurar por doenças silenciosas ou por indícios mais preocupantes que pode se desenvolver uma doença. Porque mesmo que não haja uma cura, muitas vezes o diagnóstico precoce, ele permite uma sobrevida mais longa, um tratamento, né? É assim também com o coração? Isso, principalmente tratar aqueles fatores de risco. Então, você descobre que a pessoa tem pressão alta. A hipertensão, ela mata 8 milhões e meio de pessoas por ano. Acho que nem a pandemia não matou tudo isso. Então, são 8 milhões e meio e é todo ano. É esse ano e o próximo ano também. Então, ela é a principal causa de morte no mundo. Se você diagnostica uma hipertensão, você pode tratar, você pode controlar e reduzir o risco até muito próximo de uma pessoa que não tem hipertensão. Por exemplo, se a pessoa tem pressão alta, a chance de morrer de doença cardiovascular chega a 50% em toda a vida. Se ela não tem pressão alta, é no máximo 5%. Então, muda tudo. Se você diagnostica um diabetes e faz o tratamento, você evita complicações do tipo do infarto agudo do miocárdio.
Se você diagnostica uma arritmia, mesmo que seja uma arritmia ventricular grave, uma dessas doenças congênitas, você pode indicar, por exemplo, existe um tipo de marcapasso específico chamado cardiodesfibrilador implantável. Ele fica monitorando o teu ritmo cardíaco 24 horas do dia, como se fosse um anjo da guarda. E se ele detectar a presença de uma arritmia, ele vai dar um choque no coração e vai restabelecer, vai resetar o coração, restabelecer o ritmo normal. Então, tem muita coisa dentro da cardiologia, é uma disciplina muito objetiva e com muitos recursos, com muita tecnologia disponível, tanto para diagnóstico quanto para tratamento adequado de toda essa gama de arritmias possíveis. O senhor comentou a questão do sedentarismo, né, de ser um grande vilão, que hoje, principalmente os jovens, estão cada vez mais sedentários. É importante, desde a infância, trazer esses hábitos? Exatamente. Esse estudo que eu falei para você, ele foi feito em escolas. E ele foi feito no mundo inteiro, em todas as regiões. E ele notou exatamente isso que você está comentando, uma prevalência de sedentarismo muito grande, especialmente entre as meninas. Muito tempo no celular, muito tempo na rede social, deixa de procurar uma atividade física, deixa de se envolver num programa desportivo. Isso é muito importante para o jovem, porque vai prevenir doenças a longo prazo. Porque, por exemplo, a doença arterial coronariana, que é a aterosclerose, que é essas placas de gordura que se formam, elas começam a se formar na mais tenra idade. Quando a criança está ali comendo o fast food, está comendo a batata frita, ela tá sedentária, ela está tendo um problema com obesidade, ali começa o problema. Quando ela chega jovem, a doença pode começar a se manifestar já. A doença cardiovascular, o infarto do miocárdio, ele aumenta muito no homem a partir dos 35 anos. Mas eu já tive pacientes com infarto agudo do miocárdio, homens com 19, meninas com 21 anos de idade, porque às vezes a pessoa tem um fator de risco muito forte. Por exemplo, uma criança que tem diabetes do tipo 1, aquele insulino dependente desde os 5 anos de idade, pode ser que ela chegue aos 20 com infarto. Uma pessoa, eu lembro que nós avaliamos um atleta, era maratonista, uma moça de 30 anos, linda, maratonista, um atleta de alta performance. Ela fez um cateterismo, ela tinha doença triarterial, todos os vasos, todas as artérias do coração tinham um comprometimento importante, acima de 70%. Ela teve que ser submetida a uma cirurgia de revascularização do miocárdio, uma ponte de mamária e ponte de safena. Então, o importante é a identificação dos fatores de risco. Se você trata os fatores de risco, eles são os ingredientes que fazem o bolo. O bolo é o ataque cardíaco. Então, se você tem uma pessoa que tem pressão alta, tem diabetes, tem colesterol elevado, fuma, tem obesidade abdominal, é sedentária, uma pessoa estressada, ela tem tudo. Todos os ingredientes estão prontos. É a questão de quando vai acontecer. E tudo isso pode ser evitado ou diminuído com alimentação, atividade física? Exatamente, são os fatores de risco que nós chamamos de fatores de risco modificáveis. Todos esses fatores de risco, eles têm diagnóstico, eles têm um tratamento e têm um controle. E o controle é altamente eficaz. Tabagismo, por exemplo, é só cessar o tabagismo. Cessando o tabagismo, o risco cardiovascular após 12 meses, ele retorna ao basal. O tabagismo é incrível, porque no Brasil o tabagismo é o principal fator de risco. Tem um estudo chamado Afirmar, que mostrou que no Brasil o tabagismo aumenta muito a chance de um ataque cardíaco. Para você ter uma ideia, é uma coisa diretamente proporcional. Uma pessoa que fuma 20 cigarros por dia tem 350% mais chance de um infarto agudo do miocárdio do que a pessoa que não fuma. Uma pessoa que fuma 40 vai dobrar, vai para 700%. Aí diz assim, mas eu fumo só no sábado, eu fumo esportivamente, socialmente, é só quando eu tomo tal coisa, é um cigarro especial. Não existe isso, pessoal. De 1 a 5 cigarros por dia já aumenta 40%. Mas o grande vilão, e esse eu vou falar para os jovens agora, talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar, o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, ele é chique, ele é bacana, ele é moderno, ele é cheiroso. Só que o risco cardiovascular
que ele vai provocar é tão grande ou maior do que o cigarro convencional. E os jovens, eles não estão entendendo isso. Os jovens brasileiros, eles abandonaram o cigarro, deixaram o tabagismo. As taxas de tabagismo entre jovens caíram absurdamente, mas quando voltou esse cigarro eletrônico, eles aderiram. Parece que ficou uma coisa assim moderna, bacana deles. Isso me preocupa muito, porque ali tem altas concentrações de nicotina. E a nicotina, numa primeira tragada, num cigarro eletrônico, ela é capaz de estimular áreas de prazer e recompensa no cérebro de forma semelhante à cocaína. Uma única vez. Então, muito importante que tenha essa conscientização, evitar os fatores de risco, porque eles são muito conhecidos. Isso que eu estou falando, todas essas pessoas conhecem esses fatores de risco. Eles são exaustivamente repetidos. Agora, precisa haver consciência e precisa atacar o problema, porque a dependência do cigarro ela é muito grave, ela é muito difícil de você conseguir vencer. Ela é socialmente aceita, Ela é socialmente aceita também, mas com a ajuda de um profissional, existem medicamentos que são capazes de tirar 50% daquela vontade louca, daquela fissura de fumar. Então, torna possível. Existe tratamento com psicoterapia. A pessoa tem que montar uma estratégia para conseguir parar de fumar. Sim. Com medicamento, com ajuda profissional, não é fácil. Outra coisa também que é importante, porque sempre foi muito advogado assim, não tome uma taça de vinho todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas o excesso de álcool, os trabalhos que mostraram que o álcool reduzia a morte cardiovascular, eles foram colocados em xeque atualmente. Por quê? Porque quando nós avaliamos o risco de morte ou o risco de qualquer desfecho desfavorável, como infarto, em pacientes, nós escolhemos um grupo de controle. E o grupo de controle era um grupo de abstêmios, aqueles que não estavam bebendo. Só que no grupo de abstêmio, você pode ter uma pessoa ali que está aguardando um transplante hepático porque bebeu a vida toda, entende? Uhum. Você pode ter uma pessoa ali que bebeu durante 30 anos, grande quantidade, e depois se tornou abstêmio. Então, houve vieses de seleção, técnicos, epidemiológicos. Então, esses trabalhos, eles atualmente estão sendo desacreditados. Então, não existe uma dose, dizer assim, tome uma dose de álcool todos os dias. Não tome. Não se pode tomar álcool todo dia. Existem estudos que mostram que abuso de álcool... O que é o abuso de álcool? Abuso de álcool é um homem que bebe 5 latas de cerveja ou uma mulher que bebe 4 numa única oportunidade nos últimos 30 dias. Isso vai aumentar 3 vezes. Vai aumentar 3 vezes a chance de desenvolver uma dilatação do coração, uma insuficiência cardíaca. 2,5 vezes arritmias, que podem ser graves. E 2 vezes, aumenta 100% a chance de um ataque cardíaco, de um infarto agudo do miocárdio. Então, aquele beba com moderação, todo mundo fala assim, beba com moderação, não é assim que a televisão fala? O que é isso? Beber com moderação 2 latas para o homem, não pode ser todo dia. 1 lata para a mulher, e não pode ser todo dia. E se for vinho? O vinho é uma taça com 100 ml. A lata de cerveja é de 290 a 350. E a dose de um destilado em torno de 30 a 40 ml. Então, é 1 dose para a mulher e 2 para o homem, não pode ser todo dia. Todos esses fatores de risco têm que ser controlados, têm que ser observados. E é importante reforçar que mesmo quem já é mais velho, que fala, agora já não dá mais tempo, sempre dá tempo de dar uma diminuída nos efeitos Sempre dá nocivos. tempo, porque ele tem um impacto muito grande. A cessação do tabagismo, como eu falei para você, já em 12 meses, é diferente do câncer. A pessoa que fumou lá 30 anos maço, 40 anos maço, a conta vai chegar de todo jeito. O risco é difícil, ele não vai conseguir reduzir. Mas em relação às doenças cardiovasculares, ao infarto do miocárdio em específico, um estudo chamado Interheart mostrou tabagismo nos últimos 12 meses.
Mas tabagismo depois não foi associado a maior risco, se a pessoa cessou há mais de 12 meses. E a pessoa rapidamente consegue sentir o impacto da cessação. Já começa a melhorar a pigarra na garganta, já começa a melhorar a voz, o timbre de voz, começa a melhorar a pele dentro de algum tempo, ela já respira melhor. Se tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ela vai melhorando as crises, a intensidade das crises. E melhora muito a reatividade vascular, porque a nicotina ela deixa as nossas artérias muito reativas. Em vez de fazer uma vasodilatação, ela faz uma vasoconstricção, ela aperta, ela fica estreita. E aí ela pode provocar uma complicação. Então é muito importante, se você tem obesidade, se você é tabagista, se você é diabético, se tem pressão alta, se você é estressado, faça terapia. Procure por ajuda médica, trate o seu fator de risco. Tem pessoas que amam você, que dependem de você. Tem muitos pais e mães, os filhos dependem, o cônjuge depende. Existe uma dependência emocional muito grande. É tão difícil perder um papai, uma mamãe, um irmão. Imagina a família desse jogador, o impacto que não aconteceu. É em cadeia, é uma coisa assim desastrosa. É um evento assim que é um universo que se perdeu. Sim. Então, as pessoas precisam ter essa consciência, por elas, pelos entes queridos, pela sociedade em geral. Cada pessoa tem uma importância significativa dentro da sociedade, tem um papel, tem uma função, existe uma necessidade. Então, é muito importante se observar isso. E esse Setembro Vermelho, ele precisa lembrar, nós temos o Dia Mundial do Coração, no dia 29. É necessário lembrar, sim, é uma data para conscientizar, para a gente colocar a mão na consciência ou a mão no coração e ir lá e fazer um check-up, faz uma avaliação.